Boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez para abordarmos o Espiritismo, esta doutrina que nos liberta das amarras da ignorância, que nos liberta das amarras do materialismo. Que bom estarmos juntos. Bem-vindo, Zuca, bem-vindo a todos os amigos que porventura estejam entrando. É uma alegria realmente, mais uma vez, estarmos juntos. Julian, Ricardo, boa noite. Hoje, a nossa live, ela vai tratar de 3 obras da doutrina espírita. Então, em menos de 30 minutos, vamos tentar fazer uma breve leitura, um breve estudo das obras Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e também 2 obras da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Antes, porém, vamos a alguns recadinhos, do funcionamento da nossa casa. Quero cumprimentar também Marilda, um abraço, minha amiga. Então, a nossa casa tem atividades todos os dias, presenciais. Somente no sábado que a casa abre para um curso, portanto não é aberto a todos, somente a quem se inscreve, se matricula no curso, que por sinal é o curso Aprendizes do Evangelho e ainda estamos aceitando inscrições. Quer saber mais? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, sempre mandando mensagens, que é o 963004552. Com exceção do sábado, todos os outros dias da semana as portas se abrem e o público sempre é muito bem-vindo. Domingo às 9 horas da manhã, palestra. Na segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual. Na terça, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20 horas, palestra. Quinta-feira, nós temos 2 atividades. À tarde, das 15 às 16, nós temos o estudo de obras doutrinárias. E à noite, às 19 horas, nós temos a atividade de apometria. A apometria é uma técnica de cura. Então, quem desejar passar pelo tratamento apométrico precisa agendar pelo nosso WhatsApp. Mande mensagem, fale do seu nome, o seu problema de saúde e aí ficará agendado. Esse tratamento acontece somente às quintas-feiras, mas quem está agendando agora está ficando para novembro. Nós já temos uma fila aí de espera, tá ok? Deixa eu ver aqui quem que me mandou. O Zuca me desejou boa live, muito obrigada, Zuca, meu amigo. André, Roberto Geraldo, um grande amigo, um abraço. Então, eu parei na quinta-feira. Então, na sexta-feira, às 19 horas, nós também temos palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu quero ressaltar que todas as palestras em nossa casa, elas, depois você vai tomar um passe e também tomar a água fluidificada, sempre. E com relação às atividades virtuais, nós temos uma agora, que são as lives. Acontecem de segunda a sexta-feira. Então, nós temos os nossos amigos, nos revezamos. De segunda-feira sou eu, Vânia. Na terça-feira, Rubens. Quarta-feira, Ezequiel. Quinta-feira, Carlos. E na sexta-feira, fazemos uma dobradinha, João Firmino e eu. Ele que desenvolve o tema da noite, uma mensagem do Fonte Viva. Vânia, seja bem-vinda, boa noite. Então, essas são as nossas atividades. Além disso, temos um curso online, que é o curso básico de Espiritismo, toda terça-feira, às 19 horas. Quer saber mais? Entre em contato pelo nosso WhatsApp. E por fim,
no último domingo de cada mês, nós temos o nosso Evangelho online. Se você ainda não participa e tem o desejo de fazê-lo, entre pelo nosso WhatsApp, peça para poder participar e aí no dia você vai receber, uns minutinhos antes das 16 horas do último domingo do mês, um link para poder participar conosco. Então, recados dados, vamos à nossa prece de abertura. É nesse momento que nós unimos os nossos corações, nossos melhores pensamentos, sentimentos, e assim, fechando os nossos olhos, oremos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos à primeira obra de hoje. Lição número 30 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus. João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Deixa eu cumprimentar aqui a Brandina, acho que eu já tinha cumprimentado a Brandina. E agora a Josefa. Bem-vinda, Josefa, um abraço. Então, a lição de hoje nos convida a falar do mundo e o mal. Então, Emmanuel cita um versículo em que Jesus diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Jesus não pede que nós sejamos retirados do planeta Terra através da desencarnação para sermos felizes, para podermos realizar o nosso progresso. Nós, enquanto estamos encarnados, temos múltiplas oportunidades de aprendizado. Então, se nós não aproveitamos aqui na Terra, nós levaremos para o plano espiritual as nossas conquistas ou as nossas derrotas morais. Então, o importante é aproveitarmos enquanto encarnados estamos para embelezar este mundo, para nos aprimorar, tornar mais belo o espírito. Afinal de contas, o corpo é um veículo
para que o espírito possa se manifestar, mas acreditar que seremos felizes após desencarnarmos, pelo simples fato de desencarnarmos, isso não existe. Nós precisamos fazer esforços para nos burilarmos a fim de que conquistemos mais virtudes, que nós combatamos o bom combate, que é diminuir as nossas imperfeições morais, aumentando as nossas virtudes. Este é o bom combate. Quando nós oramos a prece do Pai Nosso, naquela parte em que falamos que nos livre do mal, não é? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, qual é a nossa impressão? Qual é a nossa tendência? Considerar que o mal está no mundo e não dentro de nós, o que é um engano. Porque o mal, como disse bem Emmanuel, não está no mundo, mas na intimidade das criaturas que o povoam, que o habitam. Portanto, quando nós pedimos a Deus para livrar-nos do mal, é sobretudo o mal que ainda habita em nós. E que mal é esse? Nossas imperfeições, como temos sistematicamente abordado, é a inveja, o ciúme, o orgulho, egoísmo, ambição, entre outras questões, a intolerância, a impaciência. Então, se nós soubermos lidar com as nossas imperfeições, reconhecermos primeiramente que as temos, nós teremos condições de realizar, como eu disse há pouco, o nosso bom combate. Então, o mundo não é mau. Nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, nesta categoria de mundo, o mal ainda supera o bem, mas não é porque o mundo em si, o planeta é mau, mas as imperfeições que habitam seus seres ainda se deixam prevalecer pelo mal. Mas fazendo esforços, nós temos condições de superar os desafios que diuturnamente estamos sujeitos. Então, a todo momento nós estamos sendo provados. Tenhamos a plena certeza que sairemos vitoriosos. Temos que ter fé, temos que buscar o conhecimento, precisamos nos analisar continuamente e fazer o bem, praticar a caridade, que é o amor em ação. Vamos então agora para o nosso próximo livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7º, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, lembrando sempre que bem-aventurados são felizes e pobres de espírito, humildes. Então, felizes os humildes. Nós abordaremos o último item deste capítulo, que é o item 13, cujo título é Missão do Homem ou do Ser Humano Inteligente na Terra. É uma instrução dos espíritos pelo espírito de Ferdinando, um espírito protetor em Bordeaux, França, 1862, portanto, há 160 anos. Um momentinho. Vamos à leitura?
Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a sua inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será. Não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Belíssima mensagem que nos põe a pensar. Existem irmãos nossos com uma inteligência brilhante, fulgurante, mas que não aproveitam esta inteligência para fazer seus irmãos em humanidade avançarem. Às vezes, pelo contrário, exploram os irmãos menos dotados de inteligência, ficam como ídolos enganosos. Então, imaginemos o seguinte: um homem de inteligência brilhante, que é muito admirado, que tem muitos seguidores na internet, no Face, no Instagram, e ele se sai com uma dessa: Deus não existe. Deus é uma invenção humana. Isso é para quem é muito simples, é muito simplório. Aqueles que estudam vão chegar à conclusão que isso é uma quimera, é uma ilusão. E aí, os seus seguidores que o admiram pela sua inteligência vão raciocinar: mas espera um pouquinho, ele é tão inteligente, ele deve saber o que está falando. Então, Deus é realmente uma ilusão, uma quimera. Não, então eu também não vou acreditar mais, porque eu quero ser tão inteligente quanto ele. Então eu vou embarcar na ideia dele. Imaginemos essa situação e não duvidemos que ela é mais comum do que se possa imaginar. Então, a mensagem de hoje nos dá um exemplo de um jardim, onde um jardineiro tem lá o seu auxiliar. Então ele dá para o seu auxiliar uma enxada para que ele possa cavar, cuidar do jardim. Mas o que faz o auxiliar? Se volta contra o jardineiro para feri-lo. Então, não é horrível isso? O
o jardineiro está lhe dando uma oportunidade de trabalho e ele se volta. É a mesma coisa quando utilizamos a nossa inteligência para a degradação humana. Filmes, livros, cinema, né? Filmes de cinema, televisão, filmes horrorosos que procuram, como é que eu vou dizer assim, ressaltar o que há de pior no ser humano. E isso é usar a inteligência a desserviço da humanidade. E aqui, no finalzinho, o espírito de Ferdinando nos afirma que esses que abusam da inteligência, que é também uma conquista do espírito, mas não se lembram esses irmãos que, da mesma forma que Deus lhes dá a oportunidade de utilizar a sua inteligência, pode dar a estes irmãos um corpo que não lhes proporcione o ensejo de manifestar plenamente a sua inteligência. Então, o que pode ocorrer? Arrastar, como diz aqui, sucessivas encarnações de humilhação. Não é que o espírito vá perder a sua inteligência, porque o espírito não retrograda, mas pode ter um veículo, ou seja, um corpo que os neurônios estejam em desequilíbrio, a pessoa venha sem condições de expressar com liberdade, com plena consciência, a sua inteligência. Se nós queremos progredir, usemos os nossos talentos para o bem. Não usemos os nossos talentos, a nossa inteligência para com soberba humilhar, desprezar, diminuir e incutir no outro falsas ideias de nossos cérebros orgulhosos. Então, precisamos tomar muito cuidado com o uso racional da inteligência, porque a missão do homem inteligente na Terra é construir uma sociedade mais igualitária, fraterna, irmã. É isso. É fazer avançar a humanidade e não fazer com que ela se volte para o que há de pior em si mesma, ressaltando o materialismo, as suas imperfeições morais. Então, é uma advertência que todos somos inteligentes, todos já trilhamos muitos caminhos de dor e de sofrimento e fomos nesses caminhos aprendendo a melhor raciocinar, a ir fazendo as melhores escolhas, porque uma hora nós cansamos de sofrer e percebemos que o caminho da luz, ele não nos traz aquela dor do arrependimento, da culpa, do remorso, e então sentiremos a relativa felicidade que é permitido a nós, que ainda estamos vivendo num mundo de provas e de expiações, mas não tenhamos dúvida, nos esforçando, nós chegaremos à luz com Jesus. Quanto tempo vai levar? Ninguém sabe. Esta pergunta, ela vai percorrer a nossa jornada. Mas um dia, com certeza, todos nós chegaremos lá. Todos nós, porque a lei do progresso, ela é inexorável. Ninguém pode deter o progresso. E nós progrediremos intelectual, moral, mental e espiritualmente. Graças a Deus. Agora, nós vamos comentar uma questão do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Hoje, como nós estamos fazendo na sequência, nós estamos na questão de número 659. Esta questão, ela está inserida no livro 3º do Livro dos Espíritos. O livro 3º
vai tratar das leis morais. Inclusive, é o livro terceiro que origina o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vai nos trazer os ensinamentos morais trazidos por Jesus Cristo. Então, vamos lá, e nós estamos na lei de adoração. Vamos falar de prece, não é? E a questão 659, Kardec indaga: qual é o caráter geral da prece? Os espíritos vão responder: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, é desta questão aqui, da número 659, que tanto no meio espírita nós dizemos que a prece tem por objetivo pedir, louvar, agradecer. Então, está contida nesta questão. Mais interessante que os bons espíritos nos falam que quando pensamos em Deus é uma prece. Quando pensamos em Deus, nos colocamos em comunicação com Ele. E nesta comunicação podemos pedir, louvar, agradecer. Louvar é pensar em Deus. Adorar a Deus, como dizem nossos irmãos de outros segmentos religiosos, é pensar nele. É ter a gratidão em nosso coração pela oportunidade reencarnatória, é agradecer todos os dias, porque nós sabemos que num coração cheio de gratidão não tem lugar para indignação, insatisfação, desamor, tristeza, revolta. Então, primeiro, sejamos gratos. Gratidão profunda por nosso Pai Celestial. Pedir é o que mais fazemos em prece. E normalmente, o que pedimos nas preces? O sucesso dos nossos empreendimentos terrenos. Empreendimentos por nossa saúde, não é? Mas o Espiritismo nos revela que nós deveríamos pedir em prece, se vamos pedir alguma coisa, que peçamos a nossa melhoria moral. Será que nós nos lembramos de pedir isso? Para que sejamos pessoas melhores, mais dignas, mais fraternas, mais amorosas? Em síntese, era isso que nós deveríamos pedir, e não tenhamos a menor dúvida, se pedirmos nossa melhoria moral, Deus fará com que os espíritos benevolentes se acerquem de nós para nos inspirar a fazermos a tão sonhada reforma íntima. Mas precisamos pedir de coração, porque se pedirmos somente com os lábios, nada obteremos e a frustração se fará presente. E por fim, agradecer. Olhe que coisa boa, porque muitas vezes pedimos, e quando a graça acontece, estamos tão felizes que nos esquecemos de agradecer. Vamos usar a prece em profunda gratidão, agradecendo pela nossa existência, pela oportunidade de aprendizado, para que não tenhamos que ser tocados mais intensamente pela grande mestra, a dor. Onde o amor pode falhar por vezes porque não estamos abertos a ele, a mestra dor, severa, não falha. Então, que seja pelo amor e não pela dor. Isso é uma escolha nossa, compete tão somente a nós mesmos tomar a decisão. Eu quero aprender
pelo amor, com boa vontade, com fraternidade, com solidariedade, ou eu vou me deixar levar pela vida, não refletindo sobre os meus atos e permitindo então que a mestra-dor venha ao meu encontro para me fazer progredir. Decisão é nossa, meus amigos. Queridos irmãos, estamos então encerrando a nossa live de hoje, mas eu quero antes agradecer a presença de cada um de vocês. É muito importante estarmos neste contato, ainda que virtual, mas nós sabemos que as energias, elas percorrem amplos espaços, então as energias nós estamos trocando, ainda que seja através da tela de um celular, mas as energias perpassam todas esses obstáculos e chegam até nós. Então, vamos agradecer a Deus por mais este encontro e vamos para a nossa prece de encerramento. Nesse momento, então, eu convido a cada um de vocês para pensarmos em Maria de Nazaré, nossa mãe e protetora, que nos trouxe Jesus, a luz para o nosso mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, sexta-feira estaremos de volta. Muita paz, muita luz, uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.